Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Vamos dando continuidade, então, ao estudo do nosso capítulo 1, né? Nosso segundo assunto seriam os múltiplos de um número natural. Para trazer essa ideia, eu trouxe para vocês, né, conceitos, né, e ideias sobre o ano bissexto, né? Já que a gente está num ano bissexto, né? A partir do nosso calendário gregoriano, o ano bissexto é o ano que possui 365 dias, né? Então ele tem aí um mês, que é o mês de fevereiro, né? Com um dia a mais, né? Com 29 dias, e aí então ele passa a ter 366 dias. A denominação de bissexto refere-se aos 366 dias do ano com os dois números 6, né? E daí então vem do latim bis sextum, e por isso bissextos. O tempo que o planeta Terra leva para dar a volta completa em torno do Sol não é bem exatamente 365 dias. Ou seja, ele leva cerca de 365 dias e aproximadamente 6 horas. Esse excesso de 6 horas em cada 4 anos totalizaria, né, o tempo de um dia, né? 6 vezes 4, 24. Então, 24 horas. Por esse motivo, seria acrescido um dia no mês de fevereiro, a fim de compensar essa diferença. Então, para saber se um ano é bissexto, existe uma regrinha básica, né? Os anos bissextos são aqueles múltiplos de 4, ou seja, a cada 4 anos temos um ano bissexto. Mas o que seriam múltiplos de um número, né? No nosso livro didático da página 41, ele traz um conceito pronto que diz assim: um número natural é múltiplo de outro quando é resultado da multiplicação desse número por outro natural, certo? Como que a gente pode estar entendendo esse conceito? Eu trouxe para vocês também um exemplo de uma costureira, Dona Lídia Costureira. Né? Para fazer um certo tipo de uniforme, ela precisa de 3 metros de tecido. Então, pensem comigo. Se ela não fizer nenhum uniforme, né, ela não vai utilizar tecido algum. Então, 0 uniforme vezes os 3 metros de tecido que ela usaria para fazer é igual a 0 uniforme. Nenhum uniforme foi feito, certo? Um uniforme, ela vai gastar 3 metros de tecido. Então, um uniforme vezes 3 metros de tecido é igual a 3 metros, certo? Com 2 uniformes, ela vai gastar 6 metros de tecido. Então, 2 uniformes vezes 3 metros de tecido por uniforme é igual a 6 metros. 3 uniformes, ela vai utilizar 9 metros, 3 vezes 3 igual a 9. 4 uniformes, ela vai utilizar 12 metros de tecido, pois 4 uniformes vezes 3 metros de tecido por uniforme são 12 metros de tecido. 5 uniformes, ela vai utilizar 15 metros de tecido, pois 5 vezes 3 é igual a 15 metros de tecido. Notem que esses números, né, dessas multiplicações que a gente fez agora, o 0, o 3, o 6, o 9, o 12 e o 15 podem ser representados por uma multiplicação de um número natural por 3. Assim, dizemos que esses resultados dessas multiplicações são múltiplos de 3. Então, os números 0, 3, 6, 9, 12 e 15 são múltiplos de 3. Dessa forma, né, para saber se um ano é bissexto, basta dividi-lo por 4 e conferir se o resultado dá um número exato. Por exemplo, em 2011 não foi um ano bissexto. Se a gente fizer a conta, a gente vai ter 2011 divididos por 4, vai dar 502 com o resto 3. Calcule aí no seu caderno. Já um ano de 2020 é bissexto, certo? Porque se a gente dividir ele por 4, nós vamos ter um quociente 505 e sem resto, né? Então, é bissexto.
2022 também não é bissexto, porque se a gente for fazer a continha de 2022 por 4, nós vamos obter 505 como quociente e resto 2, certo? E aqueles números que terminam com 00, né? Eles também têm uma regra. Se terminar em 00, o ano será bissexto se a divisão dele por 400 for exata. Então, o ano 2000 foi um ano bissexto, porque 2000 dividido por 400 dá igual a 5. Já o ano 2100 não é bissexto, certo? Porque 2100 dividido por 4 vai dar igual a 5 com o resto 1. Então, na verdade, os múltiplos de um número, né, são aqueles números que a gente consegue multiplicar por eles e o inverso vai me dar, o inverso que seria a divisão, vai me dar um resto 0, certo? Para encontrar os múltiplos de um número, a gente só precisa multiplicar ele pelos números naturais, certo? Então me diz aí, você já sabia como calcular o ano bissexto? Sabia que os múltiplos fazem parte desse processo? Espero que vocês tenham curtido esse estudo. E agora mãos à obra. Bons estudos!